como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de hoje, aula de número 44, com revisão e avaliação. Então, vamos começar? Então, diante desse cenário aqui, que é o nosso laboratório, vamos começar aí a nossa revisão, trazendo pontos importantíssimos para esse momento aí, considerando que você, futuro cientista, você aluno que está nos assistindo aí, que deve ter certos cuidados ao utilizar ambientes desse tipo aqui, que são ambientes onde a gente toma conhecimento, a gente descobre coisas novas, a gente explora, mas também tem que ter algumas orientações antes de começar essa vida aí, né? A vida do pequeno cientista é um grande passo para o futuro. Então, é necessário que vocês entendam que antes de começar qualquer pesquisa dentro desse ambiente, nós temos o que nós chamamos de normas de uso de laboratório, né, e espaços para simular esses experimentos. Simular por quê? A gente vai recriar experimentos buscando aí entender os processos e os fenômenos e as reações que a gente vem aprendendo aí ao longo das nossas aulas, e para isso nós utilizamos alguns materiais para separar misturas e também equipamentos de laboratório. Também nós temos acesso aí aos experimentos fazendo essa mistura, essa verdadeira mistura, mas também temos os momentos que a gente também separa essas misturas. Então, juntamos todas essas informações aí sobre as normas e fazemos uma enorme revisão aí sobre misturas e separação de misturas, e eu tenho certeza que vocês vão gostar aí da nossa aula. A começar pelas normas de uso de laboratório, em um ambiente é fundamental para o aprendizado e a pesquisa em diversas áreas, desde as ciências exatas até a biologia e a medicina. Então, cada área dessa aí vai ter um local específico para fazer o uso de experimentos, para testar teorias. No entanto, para garantir a segurança de todos os usuários e a qualidade dos trabalhos realizados, é essencial seguir um conjunto de normas de uso. Bem, essas normas visam prevenir acidentes, proteger o meio ambiente e otimizar o uso dos equipamentos e materiais disponíveis. Então, começa tudo com segurança em primeiro lugar. Vamos aí entender um pouquinho do que é esse processo de se cuidar e cuidar do seu ambiente. A começar pelo uso de equipamentos de proteção individual. Vocês me viram aí no ambiente de laboratório, mostrando para vocês, ambientando a vocês o que é esse ambiente onde a gente aprende, onde a gente explora, onde a gente faz novas descobertas, mas é necessário, quando você vai manipular qualquer tipo de substância, qualquer tipo de equipamento, você precisa ter um equipamento de proteção individual. Então, a professora ela não estava com esse equipamento de proteção individual, Nós temos os jalecos, nós temos óculos, luvas, todos eles vão impedir que você entre em contato direto com uma determinada substância, evitando reações químicas direto com a pele e também contaminação. Uma coisa interessante também é que você faça uso de roupas longas, calça comprida, camisa de manga longa, para que você diminua o máximo possível o contato seu com esse meio ambiente, evitando justamente essas pequenas ocorrências que são contatos diretos com determinadas substâncias. E por falar em substâncias, nós temos aí os produtos químicos. Sim, eles são muito utilizados no processo de manipulação, no processo de reação, de mistura, e esses produtos vão desde água simples, água potável, até substâncias altamente corrosivas ou ácidas. Então, é necessário você fazer uso da leitura e da interpretação de todas as informações contidas nos rótulos desses produtos químicos, para que você saiba como utilizar corretamente.
E aí faço um adendo, né? É importante a gente ter o conhecimento sobre os elementos e as substâncias químicas justamente para esse momento. O momento de saber otimizar o uso e melhorar a manipulação desses produtos químicos. E para fazer a manipulação, às vezes é necessário o uso de equipamentos. Então, cada equipamento ele vai vir ou escrito no manual de instrução, ou ele vai ter uma plaquinha identificando ele e a forma como se deve usar, né? São esses protocolos e normas de laboratório que fazem com que a gente use o equipamento da melhor forma possível, evitando assim acidentes e prolongando também o tempo de vida desses equipamentos, né? Porque alguns eles têm um custo muito alto e às vezes na nossa pesquisa não dá para a gente ficar renovando equipamentos por causa desse custo. Então, todo cuidado, tanto com a sua segurança quanto para prolongar o tempo de vida, vai fazer do seu laboratório um ambiente mais preparado para a pesquisa. E, como vocês estão observando, é necessário também a limpeza e organização. Então, um ambiente limpo e organizado vai evitar que você, por exemplo, entre em contato com substâncias que possam estar contaminadas, né? Na hora de manipular também é necessário ter todo o cuidado para manter a bancada aberta, limpa, o piso limpo. E existem, em alguns pontos dentro do laboratório, locais com chuveiros, justamente para que você faça um processo rápido de descontaminação, caso alguma substância entre em contato com o seu jaleco, por exemplo. Tá bom? Isso aí são outras situações que podem ocorrer, mas a gente faz o máximo possível para evitar essas situações. E evitar também o consumo de bebidas e alimentos. Porque se você está trabalhando com material corrosivo, óxido ou contaminado, por que contaminado, professora? Porque às vezes a gente manipula micro-organismos. E esses micro-organismos podem ser patógenos. Isso vai depender da pesquisa que você está fazendo. Então, você não quer, por exemplo, né, acidentalmente comer alguma coisa próximo de um material que possa estar contaminado com esse micro-organismo, né? A gente não quer fazer desse ambiente um local perigoso. Então, é necessário que você evite totalmente o consumo de bebidas e comidas dentro desse ambiente. E todo esse conjunto, né, vai espelhar no que nós chamamos de comportamento. É necessário você ter cuidado para seguir as orientações e também ter respeito ao seu colega, né? Isso é importante, você não trabalha sozinho, você trabalha em equipe, para entender que aquele ambiente vai ser dividido entre você e essa sua equipe de pesquisa, né? de pesquisa, de trabalho e de estudo. Então, o comportamento é essencial, o bom comportamento de você, né? Com ética, com respeito, e é essencial para que haja harmonia dentro desse ambiente. Tá? Tudo isso, né, quando a gente segue essas normas, a gente torna um ambiente mais eficiente. Então, trago para vocês alguns pontos sobre a eficiência dentro desse ambiente de pesquisa, de estudo e de trabalho. Então, é necessário, para que haja uma eficiência maior de determinados estudos, quando o laboratório ele é muito utilizado, um agendamento prévio. Organizar-se é importante para você fazer determinadas análises ou estudos, né? É necessário também a pontualidade, porque o tempo aqui vai ser importante para você fazer determinados experimentos, né? Se você segue protocolo e eles têm um cronograma de tempo, né? Você tem que seguir isso aí para a sua segurança e também para a segurança da próxima equipe que vai trabalhar naquele ambiente. Como eu havia falado também, o que vai aumentar a eficiência do laboratório aí, eu já trago esse ponto de novo, é a limpeza e a organização, né? Ela está intimamente ligada a esse processo. É importante a gente manter sempre o ambiente limpo e organizado e, com relação ao comportamento, respeito aos colegas, isso é importantíssimo. Só dá para construir esse ambiente eficiente com a comunicação. Então, quando você faz o agendamento, você utiliza o ambiente nos horários
determinados, você está trabalhando o processo de comunicação dentro do laboratório, que isso é essencial, né? A comunicação pode ser oral, pode ser visual, né? Já que você utiliza manuais, placas de orientação e outros objetos que vai fazer você fazer uma leitura muito rápida e dinâmica e tornar esse ambiente mais comunicativo. Então, diante de toda essa preparação para a gente entrar nesse mundo da pesquisa, nesse mundo de estudo, é que eu trago para vocês alguns exemplos interessantes sobre métodos de separação de substâncias, de misturas, a começar pelo método físico de separação, tá bom? Vamos começar. Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês aqui é com esse objeto bem bonito, bem interessante, né? Eu vou já dar o nome a ele. Ele está mostrando aqui uma separação, né? Essa separação aqui vai ser chamada de decantação. É utilizada para separar misturas heterogêneas, como você pode ver aqui. Essa é uma mistura heterogênea, né? Dois líquidos imissíveis, ou seja, que não se misturam, né? Eles são representados aqui pela sua densidade e pela coloração. Então, onde esses componentes eles vão apresentar essas propriedades, a fase mais densa deposita-se na parte do fundo do recipiente, e enquanto que a fase menos densa fica na parte superior. Então, esse processo de separação, ele pode ser utilizado, por exemplo, para separar água de areia, né, e separar óleo de água. E o objeto em questão aqui sendo utilizado é um funil de decantação. Você pode aparar, né, você pode abrir o registro e aparar o líquido mais denso, né, com um objeto chamado de Becker, que é um copo de vidro, né, ele pode ter ou não umas tarjinhas de medida, né, contida nele, essas informações de medida em ml ou litro, dependendo do tamanho do balão e do tamanho da substância que você está fazendo esse tipo de separação. Também temos aí como exemplo, isso aí eu já trago um exemplo bem rotineiro, né, para algumas culturas, para algumas comunidades, é o processo de filtração. Tá? A filtração, ela separa um sólido, a filtração ela vai separar um sólido insolúvel de um líquido ou um gás. A mistura passa por um filtro que retém o sólido, enquanto que o líquido ou o gás passa livremente, tá bom? Como vocês estão vendo aí no exemplo, nesse caso aí está sendo utilizado o processo de filtração para coar café, onde o pó do café ele fica retido no filtro de água, né, o filtro de papel, tá? E a água com o líquido da mistura homogênea do café propriamente dito, a bebida, ele vai passar diretamente pelo filtro de papel e sendo aparada aí por um recipiente. No laboratório eu diria que era um Erlenmeyer, né? Um funil normal de vidro e um Erlenmeyer. E por falar em equipamentos, nós utilizamos dentro do laboratório funil, pode ser de vidro, pode ser de plástico, um papel de filtro, né, específico para determinadas substâncias químicas, ou pode ser comum, vai depender do tipo de mistura que você está fazendo essa separação, e uma bomba a vácuo, isso é opcional para acelerar o processo de filtragem. Temos também aí o processo de centrifugação. Então, a centrifugação, ela acelera a sedimentação de partículas suspensas em um líquido através de uma força centrífuga, né? Você vai utilizar um equipamento, energia, e vai fazer girar aí com bastante rapidez, onde vai separar essas fases aí dessa mistura. É útil para separar partículas muito pequenas ou quando a decantação é lenta, então ele vai acelerar esse processo. Um exemplo, como vocês estão vendo aí, por exemplo, é a análise de amostras de sangue, mas também pode ser utilizado para separar o leite, o creme de leite do leite integral, por exemplo. O equipamento utilizado aí é a centrífuga e os tubos são tubos específicos para esse equipamento chamado de tubos de centrífuga. Dando continuidade aí ao nosso método de separação física, nós temos aí a evaporação. Temos um instrumento bem peculiar e utilizado como se fosse uma caldeira gigante, né? Uma panela de pressão. Ela vai ter uma parte superior onde ela vai separar
determinados líquidos que não dá para fazer por um processo normal, a não ser que você aumente a temperatura. Nesse caso aí, o processo é chamado de evaporação, onde você remove o solvente de uma solução, deixando apenas o soluto sólido, né, que ele vai ficar depositado no fundo. O solvente ele vai ser aquecido até o ponto de ebulição e depois ele vai evaporar, enquanto que o soluto permanece no recipiente. Um exemplo muito bem claro aí, para a gente visualizar melhor esse processo, é quando a gente ferve água muito salgada. Né? Quando você ferve a água se evapora e o que fica no fundo da panela, esse resíduo aí é o sal, né? O resíduo sólido que não foi junto com o vapor de água. Tá? E por falar nisso, os equipamentos utilizados dentro do laboratório podem ser becker, placa de aquecimento e termômetros, os mais simples. Aqui a gente utilizou como exemplo uma caldeira mesmo gigante para fazer essa exemplificação a nível industrial. Dando continuidade aí ao nosso método de separação física, nós temos o processo de destilação. Eu trago para vocês aqui um processo bem conhecido, a destilação de componentes de misturas de diferentes pontos de ebulição, como, por exemplo, acontece aí com o petróleo. O líquido ele vai ser aquecido e o vapor vai ser resfriado e condensado, e os componentes, né, que têm pontos de ebulição diferentes, eles vão sendo fracionamente retidos e separados dessa mistura principal. Um exemplo acontece muito aí na separação do álcool e da água, né, e na produção também de gasolina através da destilação do petróleo. Os equipamentos para utilizar dentro do laboratório, né, a nível assim, de pouca quantidade de amostras, são coluna de destilação, termômetro e becker. Então, dando continuidade aí ao nosso estudo, nós vamos seguir para um outro momento aí, para falar sobre um processo um pouquinho diferente de separação de misturas. Isso mesmo, é o método químico de separação de misturas, diferente do anterior, né, que eu mostrei para vocês, que foram os métodos físicos. Vamos entender um pouquinho desse processo através dos exemplos aqui. O primeiro é o método de precipitação, que separa o sólido insolúvel de uma solução através da adição de um reagente. Calma, professora, traduz aí. Então, nós temos um sólido que não vai se misturar completamente com solvente, né? Nesse caso aí parece a água, né, esse solvente, e para poder fazer essa separação é colocado um terceiro ingrediente aí que ele vai fazer com que ocorra o processo de precipitação. Então, estamos diante de um processo de separação química chamada de precipitação. Alguns exemplos de laboratórios, né, são utilizados para separar cloreto de prata de uma solução de nitrato de prata e obter também o hidróxido de ferro a partir de uma solução de sulfato de ferro. O que vocês percebem é que a gente vai extrair o principal minério dessa mistura aí, que geralmente é um elemento sólido. Então, os equipamentos utilizados dentro de um laboratório com pequenas amostras são o becker, né, a proveta, que parece uma coluna de vidro, né, toda graduada, né, espátula, que ela tem uma função dentro da culinária também, a mesma função de espátula, ela é utilizada para medir, para tirar, para separar sólido ou incluir sólidos dentro de substâncias. O papel filtro e o funil também podem ser utilizados nesse processo de separação. Para dar continuidade ao nosso processo de separação química, nós temos a extração. Extração também utiliza-se aí, como vocês estão vendo, o balão de decantação, tá? Separa um soluto de uma solução usando um solvente immiscível, né, um solvente que não se mistura com um solvente original. Esse solvente com soluto extraído é separado pela decantação ou evaporação. É um processo muito utilizado, por exemplo, para extrair a cafeína do café, né, e fazer análises desse extrato, análises que são muito utilizadas dentro de laboratório de indústria química alimentícia. Também é utilizado para separar óleo vegetal de água, usando uma outra substância, né, nesse processo de separação, que é o hexano.
Exemplos aí de equipamentos utilizados, mais uma vez, o funil de separação, né, funil de decantação, o becker e o separador de fases. Temos aí, seguindo aí os nossos exemplos de separação de misturas químicas, a destilação fracionada, né, que separa os componentes de uma mistura líquida com pontos de ebulição diferentes, próximos, utilizando, mais uma vez, aí a coluna de fracionamento. Esse mesmo processo a gente viu aí também na separação física, a diferença é que na separação química vai haver uma transformação química durante o processo de separação, e nesse exemplo aí, utiliza-se destilação fracionada para separar compostos do petróleo e produzir diferentes tipos de álcool, por exemplo. Os equipamentos utilizados dentro de laboratório não é a nível industrial, são coluna de fracionamento, termômetro e becker. Mas a nível industrial, nós temos esse exemplo aí de separação fracionada, né, utilizada bastante aí por algumas indústrias do petróleo, que vão beneficiar o petróleo, né, traduzindo aí, fazendo a separação fracionada e tirando dele produtos que são bem utilizados, tem uma importância econômica muito grande, né, social e cultural dentro das nossas culturas, né, dentro dos países, dentro das comunidades. Temos aí outro exemplo de processo de separação que é chamado de cromatografia. Esse é a nível mais específico, né, quando você quer, por exemplo, qualificar, você trabalha muito isso na química qualitativa, qualificar determinados componentes através da sua propriedade de densidade, né? Moléculas grandes, moléculas pequenas, às vezes propriedades que demonstram cores diferentes. A cromatografia, ela separa componentes de uma mistura com base em suas diferentes afinidades, com uma fase estacionária e uma fase móvel. É utilizada para misturas complexas de compostos orgânicos, por exemplo, né? Basicamente, ela é utilizada em análise de pigmentos, de tintas e identificação de compostos em medicamentos. Um exemplo aí bem básico dentro do laboratório de química, por exemplo, é o uso de coluna cromatográfica, né, essa é uma coluna de vidro, um material adsorvente, né, que é um material que vai reter determinadas substâncias, e o solvente que vai ser utilizado no processo dessa separação aí química. Aí, como vocês podem ver, formando extratos diferentes, e essas substâncias que vão ser separadas também têm a coloração diferente, o que dá a impressão aí, dá para você conciliar o nome do processo com o que você está vendo, que é o processo de cromatografia. Então, para darmos continuidade, para fixar melhor esse conteúdo, trago para vocês uma tabela que resume bem tudo isso que a gente viu aí, para vocês entenderem a importância. Uma característica importante, né, é a definição da separação física com a separação química, né, para a gente fazer a comparação. Na física, nós separamos misturas sem alterar a natureza química das substâncias, o que não vai acontecer no processo de separação de misturas químicas, né, que quebram as ligações químicas entre os átomos, formando substâncias novas. Dando continuidade aí às nossas distinções entre um processo e outro, as partículas das substâncias permanecem as mesmas na separação física, e na separação química, as partículas das substâncias se combinam ou se separam em nível molecular. Como eu falei para vocês, elas vão sofrer um processo de transformação. Métodos, né? Nos métodos físicos, nós vimos filtração, decantação, centrifugação, evaporação, destilação. E nos métodos químicos, nós vimos precipitação, extração, destilação, fracionada nesse caso, e a cromatografia, né? Citamos esses exemplos aí de métodos físicos e químicos. E qual o objetivo disso, professora? Para o método físico, o objetivo é obter substâncias puras ou componentes das misturas, né? Você apenas vai separar. Já no processo de separação química, é para obter substâncias puras ou componentes de misturas também, mas que vão sofrer um processo de transformação. Aplicação. Então, na aplicação, nós temos aí, ou seja, o uso do dia a dia. Para o método físico, é para purificar água,
separar a areia de cascalho, análise de misturas de gases e destilação do petróleo são alguns exemplos que eu mostrei para vocês de aplicação. Na química, né, a separação de mistura química é utilizada bastante esse processo para identificação de compostos, purificação de medicamentos, síntese de novos materiais e análise ambiental. E o principal aqui, a mensagem é a importância, né? Para a química, né, para a separação química, é fundamental para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologia. E na separação física, é essencial, né, o uso desses métodos nas áreas da química, da bioquímica e da farmacêutica e na área ambiental também. Ou seja, um método vai complementar o outro dependendo do tipo de pesquisa que você está fazendo, né? Às vezes a gente utiliza outro e outros protocolos você vai utilizar os dois. É claro que cada um no seu tempo. Olha só como é importante a gente entender elementos, entender substâncias, saber como separar, saber como unir, né? E principalmente entender que tudo isso aí é feito em ambientes como este, né? Às vezes um pouco mais simples, às vezes um pouco mais sofisticados, mas se você tentar recriar algo caseiro, é importante, né, eu trago essa mensagem para você, que não faça isso sozinho, faça sempre sob a orientação e sob a permissão e a presença do professor ou de um adulto perto de você. Espero que você tenha gostado da nossa revisão.